O nosso estilo conversa com o Dr. Elias Mosini. Ele, juntamente com 3 advogados associados, formam a MPSG Advogados Associados, que atua em Anchieta e atua na Grande Vitória, compreenda-se Guarapari. Também vamos falar do direito do consumidor e assuntos sobre a nova lei para pagamento de pensão alimentícia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Alfredo. Muito obrigado pela presença. A MPSG Advogados Associados atua com você e mais 3 advogados? Isso. Eu, Elias Mosini, temos o Gabriel Pestana, Alexandre Simões e o Ramon Garcia. Todos advogados, e temos essa atuação. Aqui em Anchieta, pegamos essa parcela do interior, Iconha, Piúma, trabalhamos aqui em Guarapari, claro, e Grande Vitória. Muito bom. Eu quero falar um pouco dessa questão de direito do consumidor, porque hoje em dia, né, a gente vive nesse consumo exacerbado, as pessoas compram, às vezes não recebem nessa era de internet, quando recebe vem, né, material trocado, produto trocado, às vezes com data de validade vencida, com algum problema. Eu tenho acompanhado isso de perto e realmente quem tem os seus direitos, né, em relação aos direitos do consumidor, como é que funciona essa questão? Então, é importante você ter tocado nesse assunto, porque compras na internet, elas têm alguns direitos específicos para elas, que são diferentes de quando você faz uma compra na loja. E primeiro, para a gente saber quem vai ter direito a ser protegido pela Lei do Direito do Consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, são aquelas pessoas que são são compreendidos por esse conceito. São pessoas que adquirem um produto ou um serviço como destinatário final. Ela tem aquilo para uso dela, entendeu? Aquela coisa ou aquele serviço foi adquirido para uso dela. Isso pode ser até mesmo por uma empresa. Uma empresa pode ser perfeitamente uma consumidora. Por exemplo, uma empresa que adquire um caminhão para transporte da sua matéria-prima. Ela é consumidora frente à aquisição desse caminhão, entendeu? Então é sobre essa situação que o Código de Defesa do Consumidor vai proteger. Hoje em dia, a agilidade, né, em relação, por exemplo, à proteção do consumidor em relação aos seus direitos, ela está mais, digamos assim, mais ágil, né? Eu falo no sentido assim, da pessoa realmente, né, fazer uma reclamação e ter essa resposta já imediata? Olha, as empresas, já no âmbito administrativo, elas têm mudado para melhorar seu atendimento. Isso é visível. Mas a gente sabe que as lesões ao consumidor ainda vêm acontecendo e normalmente respostas mais positivas, elas vêm do judiciário, normalmente através de uma liminar. Não é sempre que ela é cabível, mas normalmente quando o juiz é sempre muito ativo em conferir esse direito a essa pessoa. Doutor Elias, a gente sabe que hoje em dia, né, todo mundo sempre tem uma reclamação, impressionante, né? Quais são hoje essas reclamações, colocamos assim, mais corriqueiras em relação a esse direito do consumidor? Olha, normalmente, quando um fornecedor não respeita uma garantia, isso é muito comum, um produto que vem viciado e ele não efetua a troca, não efetua o reparo, e quando já está nessa situação, muitas vezes nem restitui dinheiro nenhum e a pessoa é obrigada a buscar ou o PROCON ou o judiciário. E grande parte dos casos já para prestações de serviço, a gente tem muito incidência de negativação indevida, que é quando a pessoa ou não era devedora, ou por uma situação assim, fora do normal, deixou de pagar, mas depois que quitou, não teve seu nome retirado do SPC ou do Serasa da mesma maneira. Então, essas situações ocorrem com muita frequência e isso tem que acabar na nossa vida civil. É verdade, porque muitas das vezes, né, quando a gente está devendo, vamos supor, sei lá, um cartão, alguma coisa nesse sentido, que eles comunicam, né, vai ser negativado, né, vamos colocar o nome no SPC, no Serasa, acontece muito isso, às vezes mensalidade de faculdade, tantas outras coisas mais, e acaba ocorrendo essa questão de negativar o nome, é obrigação da empresa realmente retirar, e muitas das vezes não são retirados nos prazos legais, que são 5 dias, se não me engano, né? Exatamente. Tem que haver essa comunicação prévia, essa notificação da inadimplência, da necessidade do acerto do pagamento, né? E quando não há o pagamento, a empresa ela efetua efetivamente a negativação, junto ou seja o SPC ou o Serasa, e como obrigação da pessoa, isso é uma negativação justa, eu tenho que frisar isso, que é justo a empresa fazer a negativação em caso de inadimplência, mas é um dever dela retirar a negativação quando há pagamento em até 5 dias
que é um prazo razoável definido na justiça hoje. Doutor Elias, a gente vê muito hoje as contas de consumo, né, gente? Muita gente sabe o que eu estou falando. Sofrer esse tipo, né, de abuso, por exemplo, contas de telefonia, de TV a cabo, desses consumos que só vão enchendo, né, as contas Exatamente. da gente, né? Só vai enchendo o volume de conta para te pagar no final do mês, é impressionante. Exato. E eu tenho notado que a grande reclamação é justamente com isso, com telefonia, com TV a cabo, com, enfim, esse tipo de serviço que a negativação assim, é praticamente imediata. Você parou de pagar, eles negativam automaticamente. As empresas de telefonia, de telecomunicação em geral, elas têm tido um setor administrativo de cobrança muito insistente, né? Na minha opinião. Para mim, algumas vezes até abusivo, só que situações muito difíceis de serem reconhecidas, por questão de prova, entre outros. Mas o que você fala justamente quando tem aquele telemarketing que fica ligando, né? Sua conta está atrasada, vamos cortar, vamos negativar. Eles ficam avisando isso. Às vezes ligando 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo dia, entendeu? Isso, na minha opinião, é uma prática abusiva. Passa só daquele caráter de informação, olha, você está inadimplente. Às vezes acontece, você esquece de pagar uma conta, entendeu? E ela atrasa 1 dia, 2 dias, então uma ligação, olha, você está inadimplente na sua conta. Perfeito. Às vezes eu esqueci, eu lembrei, tenho que quitar a minha conta. Mas quando passa disso, eu já penso que é abusivo. É verdade. E outra coisa também, eu até falo isso sempre, gente, às vezes o que eles gastam no telefone o dia inteiro durante a semana, será que compensa por causa de uma conta de 50, de 60 reais, entendeu? Às vezes eles gastam mais com telemarketing do que com o valor da conta ser cobrado em si, né? Pois é uma situação complicada. Mas acaba que eles têm um aparato, têm um profissional, tem todo um aparato técnico para fazer essas cobranças, e já que eles têm essa pessoa contratada para fazer esse serviço, não importa se é uma conta das menores de 30, 50 reais, ou se é uma conta já das maiores chegando em 150, 200, 300 reais ou mais, que para eles o serviço do funcionário já contratado é o mesmo. Então eles caem nessa insistência. Algumas fazem ligações automáticas, já de computador. Existe essas gravações de voz, né? Então eles ficam nessa prática. Às vezes a gravação de voz é algo que é muito pouco custoso para a empresa. É verdade. Doutor Elias, continuando aqui no papo sobre direito consumidor, eu falo isso, né, gente, que todos nós somos consumidores e a gente sempre se pega, às vezes, né, no imbróglio, que a gente nem acredita que se meteu nisso. Hoje, realmente, o direito consumidor, ele é respeitado, ele se faz valer, eu falo na íntegra, a gente reclama e realmente vê o resultado daquilo ali, porque tem muita gente que às vezes larga de lado, prefere não reclamar, prefere às vezes não abrir uma ação e tal. Mas isso funciona realmente, né? Hoje o consumidor pode se valer dos seus direitos. Ele não só pode, como deve se valer dos seus direitos. Existem algumas maneiras de você buscar os seus direitos. Uma delas é indo ao PROCON, por exemplo. O PROCON se mostra muito efetivo em grande parte dos casos. Ele consegue efetivamente resolver o problema. A pessoa, infelizmente, em relação à quantidade de procuras, pode demorar um pouco, mas normalmente ele resolve a situação. Quando o PROCON não se mostra, como que eu posso dizer, competente para julgar o caso em situações mais complexas, o judiciário ele resolve as situações também, entendeu? E normalmente, se o consumidor se ele está dentro do direito dele, a justiça vai resolver e vai dar efetividade na satisfação do direito dele. Ele vai ter aquela coisa para ele, entendeu? Se ele tem um produto defeituoso, viciado, né, na verdade, ele vai conseguir na justiça a troca ou a restituição do valor pago ou o abatimento do preço se ele quiser ficar com aquele produto mesmo que defeituoso. Ele vai conseguir isso na justiça, sem dúvida alguma. Gente, é bom porque a gente, né, que consome muito, compra muito eletrodoméstico, muitas coisas, coisas mais simples para casa, uma panela, um liquidificador, qualquer coisa assim desse gênero, a gente, né, nunca é passivo de poder sofrer uma avaria ou o produto vir, né, até com uma garantia que você não tem lá muita certeza que essa garantia vai ser eficaz realmente, né? E existe essa possibilidade de comprar alguma coisa sem garantia, às vezes porque a gente não lê muito aqueles manuais e tal, né? Dificilmente alguém lê. E a gente fica meio por fora da garantia. Quando vai se valer dos direitos, às vezes descobre que nem garantia ali tem mais, que é muito curta ou algo no gênero. Isso.
Quando a gente fala em garantia, existem basicamente duas. A garantia legal, ela decorre do próprio Código de Defesa do Consumidor e ele define que para bens duráveis ou serviços duráveis, essa garantia é de 90 dias. Então, não importa se quando você adquire um produto ou contrata um serviço, não esteja nada falando sobre garantia. Você vai ter essa garantia de 90 dias, entendeu? Para esses serviços e bens duráveis. Isso é geral, qualquer coisa que você Ela compra. é uma garantia que a gente chama de garantia legal. Você vai ter ela. Não importa a vontade do fornecedor. Então, por exemplo, eu comprei alguma coisa em promoção, sei lá, pela metade do preço, tirei da loja, estava no mostruário, chego em casa e aquilo não funciona. Então, automaticamente, eu posso me valer do meu direito por 90 dias e ir lá e pedir a troca, o que for, né? Você vai pedir, primeiro, o reparo, uma ordem de preferência, na verdade. O fornecedor ele tem esse direito de pegar o bem e tentar repará-lo para devolver a você em perfeitas condições. E, em caso de não haver reparo em até 30 dias, aí entra o seu novo direito de poder exigir a troca do produto, a devolução do dinheiro ou o abatimento do preço proporcional, você pegando aquele produto para você viciado e tendo esse abatimento do preço. Muito bom, tá aí, gente. Olha, dicas importantes que às vezes a gente não se liga, né? E a gente, né, nesse consumo que a gente anda aí exacerbado, acaba que a gente nem se liga muito em garantias, outras coisas mais, e acaba sofrendo avarias, comprando aí produtos que às vezes, né, como disse o nosso doutor Elias, viciado, ou seja, né, com algum tipo de problema, e realmente a gente tem que se valer dos nossos direitos do consumidor e exercê-los acima de tudo. Já no segundo bloco a gente continua conversando com o Dr. Elias, falando um pouco mais também sobre direitos do consumidor e sobre agora a nova lei de pagamento de pensão alimentícia. É isso aí, eu faço um pequeno intervalo rapidinho de olho nas dicas e volto já.